Bem-vindo ao resumo de Spy vs Family, Code White. Hoje veremos a família Forger em uma viagem para conseguir uma sobremesa que garantiria um avanço na missão Strix. Porém, os planos da família mudam quando Anne acidentalmente come um chocolate que continha um chip, fazendo ela entrar na mira dos militares, sendo sequestrada. Assim fazendo Twilight e Yor invadirem um avião de guerra para salvá-la. Será que seus segredos serão revelados? Você está pronto para descobrir? Vamos lá! Vemos pessoas dançando ao som de valsa, uma conversa sobre Razor ser presa por espionagem e informações vazadas do Banco Rogers. Enquanto isso, os Stanianos não cedem às ameaças. Uma jovem exagera na bebida, sendo acompanhada por um estranho até um escritório. Ele comenta sobre os rumores do presidente Bernard e com segundas intenções ela pede que ele a conte, mas o estranho a deixa desacordada, aproveitando para tirar fotos de uns documentos. Um homem entra no escritório encontrando a mulher acordando, que o leva para fora. Porém, a verdadeira ainda estava desacordada embaixo da estante, então quem era aquela mulher? Fora da mansão, a impostora relata ter conseguido as informações dos mísseis implantados. Assim conseguiriam estabilizar o equilíbrio entre leste e oeste. E aquela impostora revela ser na verdade Lloyd, codinome Twilight, espião da divisão de inteligência com foco nos serviços Westanianos. Em um galpão encontramos vários homens caídos e uma mulher na mira de uma arma. Ela confirma se ele era o diretor caçado da aviação Surforca, dizendo ter ouvido que ele era um traidor e estava vendendo armas ilegais para os Westales. Ela diz sentir muito e pergunta se poderia ter a honra de tirar sua vida e corta seu pescoço pintando a parede de sangue. Yor era uma assassina com habilidades sobrenaturais, conhecida como Princesa dos Espinhos. Um espião e uma assassina, ambos excepcionais, estão casados, porém um casamento forjado por ele para uma missão e usado por ela como uma cobertura. Mas nenhum deles sabe a verdadeira identidade um do outro. E temos nossa queridinha Anya, uma órfã adotada para a missão que guarda o segredo de ser uma telepata que consegue ouvir os pensamentos das pessoas ao seu redor, sendo a única dos três que sabe o que eles fazem escondidos. E por fim temos Bond, o cão de laboratório com a habilidade de prever o futuro, que combinado com Anne consegue se meter em confusões ao mesmo tempo que saem delas, como por exemplo, evitar a comida de Yor, que era horrível. No dia seguinte, vemos o professor do Éden explicar a Anne que fazer sobremesa era uma tradição da escola. Damon implica com ela por não saber sobre isso. Beck a defende, falando que só precisavam fazer doces deliciosos. Os garotos continuam, falando que ela não consegue fazer nada que seja comestível para um humano, deixando Anne furiosa. Seu professor chama a atenção da turma e conta que o juiz seria seu diretor, incluindo que o vencedor do ano passado recebeu uma Stella Star. Naquele colégio, os alunos que se destacam recebem medalhas conhecidas como Stella Star, e quem conseguir 8 estrelas poderia participar de encontros reservados com a elite. Para se aproximar de um político proeminente de Ostânia, a missão Strix de Twilight requer acesso ao encontro, tendo como alvo o político Donovan Desmond. Por isso ele formou a família falsa, matriculando Anya no colégio Éden. Do telhado vizinho estava Twilight, lendo os lábios do professor, coletando informações sobre o evento de culinária, até que uma coruja entrega uma carta. Em um beco, ele usa uma cabine fotográfica para se encontrar com Handler, que entrega uma nova missão. Ele tenta recusar, mas não tem opção. Ela fala que o Major Depler, da inteligência do exército, assumiria a missão Strix. Ele diz que Depler era um incompetente que colocaria a missão em risco. Handler concorda, porém a decisão veio da sede, já que Depler era apoiado por um membro do comitê. E para obter verbas, seus superiores não puderam recusar. Ela inclui que se tivesse algum progresso na missão, poderiam contestar. Do lado de fora, ele se depara com Nightfall. Um vento forte quase leva seu chapéu e Twilight consegue pegá-lo, gerando uma cena que é vista de longe por Yor. Os espiões conversam por códigos. Ela se mostra preocupada com a missão dele por usar pessoas comuns para a tarefa. Ele diz que mesmo entre espiões não devem revelar sua missão. Yor fica olhando de longe, se perguntando se ele havia beijado aquela mulher, até que Camila chama, tentando ver o que ela estava olhando. Ela se desculpa e pergunta qual era o assunto. Camila responde ser sobre homens que traem, dizendo que existem 3 sinais, começando com viagens de negócios. Millie inclui que permanências noturnas são suspeitas. O segundo sinal era mudança de roupas, e Sharon fala que eles querem combinar com sua nova mulher. E o terceiro sinal era um presente inesperado, e Millie diz ser para compensar a culpa. Yor pergunta se homens realmente são assim, e Camila responde que todos seus amigos divorciados passaram por isso. Em casa, Lloyd pensa que precisaria sair para uma nova missão, enquanto Yor acha que ele estava com a amante, perguntando a si mesmo se caso ele tenha, por que pediu a ela para fingir ser sua esposa, chegando à conclusão de que ele estava procurando uma nova mãe para Anya, não se achando boa o bastante para eles. Anya chega em casa dizendo ter uma missão especial da escola, uma aula de culinária, tendo uma recompensa para o vencedor. Lloyd pensa se caso Anya consiga a Stella Star, mostraria que a missão estava progredindo, e Handler poderia usar isso contra a ordem da sede. E como o juiz seria o diretor, ele já tinha ciência sobre suas preferências culinárias, decidindo fazer um meremere, pois era a sobremesa favorita do diretor, vinda de sua terra natal. Anya diz que gostaria de provar. Lloyd fala que era um doce antigo, difícil de encontrar por aí, decidindo viajar até Fridge para experimentar a sobremesa, fazendo Yor se lembrar do primeiro sinal
descortinar o que Camila havia dito, perguntando a si mesma se aquilo conta como viagem de negócios. Nossa queridinha Anya fica empolgada com a viagem. Lodge pergunta a Yor se ela estava livre para ir. Afinal, o restaurante que serve meremere só permite famílias, deixando Yor aliviada com a situação anterior. Vemos a família se preparando para a viagem. Anya está tão fofinha e a Yor maravilhosa, porém meio para baixo e ansiosa. Até Bond foi junto. E mesmo durante a viagem, Lodge continua fazendo Anya estudar. Após ir ao banheiro, Anya encontra uma chave. Bond tem uma previsão que deixa ela animada, pois encontraria um tesouro no trem. Enquanto isso, vemos Lodge conversando que o papel de mãe combina com Yor. Ela fica envergonhada, pois pensava que ele estava descontente, porém sua ansiedade é tanta que agora ela acredita que esteja fazendo um péssimo papel de esposa. E ao ver o casal se beijar do lado de fora, ela fica ainda mais envergonhada. Lodge pergunta se tem algo de errado e ela decide ver onde Anya estava para fugir daquela situação, dizendo a si mesma que ele estava apenas interpretando seu papel. Anya vai até o vagão das malas com essa cara de arteira. Ela encontra a mala e prestes a abrir, Bond tenta impedi-la, porém ela acredita que aquilo seja pela paz mundial. Ela abre a maleta e se depara com um bombom, ficando bem decepcionada com aquilo. Alguém chega ao local assustando ela, que deixa o doce escapar de suas mãos, e na tentativa de segurar o chocolate, ele acaba indo parar em sua boca. Os dois homens conversam sobre a chave perdida, decidindo abrir a maleta à força. Anya fica escondida escutando a conversa deles sobre como foi difícil conseguir aquilo, e como isso mudaria o equilíbrio entre Oriente e Ocidente. Ela imagina que foi criado o melhor chocolate do mundo, que foi roubado por eles para reinarem como os melhores fabricantes de chocolates de todos, acreditando que eles não passam de ladrões. Eles percebem que a maleta já foi aberta e o conteúdo do baú desapareceu, decidindo encontrar e acabar com o que fez aquilo. Anya se apavora, derrubando a mala e rapidamente corre do local. Eles conseguem encurralar a menina, graças a um dos capangas que trancou a porta. Anya grita desesperada até que Yor arrebenta a fechadura. Eles tentam dizer que ela pegou algo deles, sendo rapidamente interrompidos por Anya, que diz que eles eram ladrões de chocolate e estavam tentando machucar ela. Um deles carrega sua arma. Yor percebe e manda Anya fechar seus olhos e acaba com os dois. As duas desembarcam desconfiadas, enquanto Lodge não entende o que estava acontecendo. Anya e Yor parecem se divertir, porém Lodge as lembra de que estão ali a trabalho. A família chega ao restaurante, se deparando com um local de aparência clássica e aconchegante. E realmente só há pessoas em famílias ali. Eles fazem seus pedidos e, por sorte, conseguem o último meremere. Eles são servidos e até Bond recebeu a especialidade da casa. Olha que engraçado a Anya não conseguindo cortar o pedaço de frango. Yor percebe o desconforto de Lodge com sua nova roupa, lembrando o sinal número 2, mudanças de roupa. Voltando a pensar que ele tem a outra pessoa, mas se deveria perguntar diretamente, enquanto na verdade Lodge estava apenas desconfortável com a camisa, que estava muito quente. O chefe do restaurante lhes dá as boas-vindas, perguntando como estava a refeição. Anya pede que ele chame o chefe, que responde ser ele mesmo. Lodge acha o nome do restaurante comum, então o chefe explica ser por causa dos irmãos Brack e Brandon durante a guerra. Vemos o irmão de Yor espantado com a base que está sendo investigada em Frige, pois era o mesmo local onde Yor estava passando as férias, solicitando uma licença para ir até lá. Outro oficial diz que a informação ainda não estava confirmada, dizendo para ele se acalmar e não se meter em assuntos militares. De volta ao restaurante, o chefe continua sua história, dizendo que os ataques repentinos tiraram tudo dele. E naquela época, uma criança órfã, assim como ele, surgiu precisando de ajuda para procurar comida entre os escombros. Lodge se lembra de sua infância, reforçando ter se tornado um espião para que aquilo não volte a acontecer. O chefe conta que hoje em dia ele recria o sabor das comidas caseiras de sua mãe como uma forma de conforto. Soldados chegam ao restaurante, o chefe deles sente um cheiro delicioso, dizendo que aquele era um lugar popular. A garçonete tenta avisar que aquele era um lugar apenas para famílias, porém ele ignora e faz seu pedido. O chefe do restaurante se desculpa, informando que estavam sem meremere. O líder dos soldados olha a sobremesa de Anya, dizendo que ela estava intocada, e um dos soldados a pega para ele. O chefe pede que respeitem as regras, mas o líder diz que em zonas fortificadas o militar era autorizado a controlar a comida e ameaça fechar o restaurante. Lodge se aproxima amigavelmente, dizendo que sua filha queria um meremere, perguntando se ele não poderia pedir outro prato. O líder estranha turistas por ali apenas para comer aquela sobremesa e diz que eles viajam para experimentar boa comida e talvez poderiam ser amigos, propondo uma competição. Caso ele vença, entregaria a sobremesa. A competição era simples. Eles deviam identificar os tipos de açúcar de cada sobremesa e escrever em detalhes suas respostas. E caso elas fossem iguais, o líder entregaria a rodada. Lodge está confiante de que o líder acha que ele seja apenas um turista, porém ele estava disfarçado de chefe, acreditando que a competição já estava ganha. Eles escrevem suas respostas e Lodge é o primeiro, acertando todos os pratos. Porém, o líder colocou até a quantidade de gramas de açúcar que foram usados, vencendo a competição. Ao terminar de comer, o líder ainda diz em voz alta que o meremere estava espetacular. Lodge fala para Anya que estava tudo bem, pois podiam comer no dia seguinte, e só ir embora na segunda. Porém, o chefe informa que os ingredientes não seriam entregues a tempo. Ele pergunta ao chefe se poderia ter a receita, mas ele diz que não estava escrita, e mesmo que estivesse, não poderia entregar a ele. Lodge pensa que Anya não poderia vencer uma competição direta, e o meremere seria a sua chance de vencer, servindo a comida favorita do diretor. Yor não quer
quer que Anna fique desapontada, decidindo reunir os ingredientes para o chefe, então ele concorda. No dia seguinte, vemos a família com a lista de ingredientes. Lloyd já havia escolhido a melhor rota e igual ao Flash, ele coleta todos os ingredientes, faltando apenas 2. Uma vendedora ambulante se aproxima, oferecendo um batom de mel de frígio para sua esposa. Ele compra o presente para York, sem jeito aceita, e se lembra do sinal número 3, um presente inesperado, acreditando que há nos 3 sinais de traição, enquanto Lloyd só queria cuidar de sua parceira. Ela se afasta bem desanimada, dizendo que é ao banheiro. Anya chama a atenção de Lloyd para um lugar lindo que ele diz ser o mercado da cidade. Indo até lá, eles encontram o xarope de laranja em uma barraca de jogos. Anya pede uma tentativa, se preparando toda, mas acaba falhando, dizendo que eles se mexem muito rápido, porém os objetos estavam parados. Outro jogador também acerta, mas o alvo não cai. Então ela escuta os pensamentos do dono, que todos os objetos continham reforços, deixando ela irritada. Lloyd pede uma tentativa, pois já sabia sobre os truques dos parques. Então ele atira, fazendo a bala ricochetear, derrubando vários prêmios e expondo a farsa. O dono da barraca diz que ele teve muita sorte. Lloyd fala que foi de propósito e poderia fazer de novo, mandando o velho fazer um negócio honesto. E agora falta apenas um ingrediente. Vemos Yor ainda desanimada, pensando que seria melhor se ela fosse embora, afinal eram apenas um casal de mentira. Lloyd elogia o batom em sua boca e a chama para beber algo. Em uma barraquinha, ele pede um café e, prestes a saber o que ela gostaria de beber, Yor pede várias bebidas para ter coragem de perguntar e acaba bebendo mais do que devia. E finalmente pergunta se ele tinha outra pessoa, gerando uma confusão, e acaba o derrubando e ela adormece sobre ele. Mais tarde, Yor desperta envergonhada, se desculpando pelo que aconteceu. Anne escuta seus pensamentos com ela, acreditando que Lloyd pediria divórcio. Ela se lembra que Beck falou que divórcio era um banho de sangue entre os pais, deixando Anne espantada. Um rapaz passa dizendo que um passeio na roda gigante era uma ótima forma de flerte, então Anne decide que queria andar na roda gigante. Chegando no brinquedo, ela deixa apenas os dois entrarem, dizendo que eles devem flertar. E Yor acredita que não deveria deixar Anne preocupada com ela, enquanto Lloyd não entende o que estava acontecendo. Ela se desculpa pela forma como agiu e ele diz que ela já estava assim há um tempo. Então ela revela ter visto ele com sua amante, deixando Lloyd sem entender. Ela diz estar falando sobre a mulher do beco, do chapéu, no outro dia. Então ele diz que foi um mal entendido, aquela moça estava apenas pedindo informações sobre como chegar ao museu e não era sua amante. E Yor revela ter pensado que ele queria se divorciar dela, pois acreditava que não estava atendendo suas expectativas. Ele pega sua mão e fala que fizeram uma promessa, mesmo na doença ou na tristeza, não importando as dificuldades, estariam um do lado do outro. E ele não tinha intenção alguma de quebrar sua promessa. E pergunta se ele não serve pra ela. Ela não se aguenta de emoção e bate nele, jogando pra fora da cabine. Anne acha que piorou a situação, pensando que os Forgers estavam acabados. Lloyd diz pra ela que não estavam brigando, então Anya pergunta se foi um flerte áspero. A tarde se encerra e Lloyd pede que elas voltem ao hotel, pois assim que encontrar o último ingrediente também iria para lá. O licor de cereja era um item raro e muito difícil de se encontrar, e talvez ele consiga encontrar de forma ilegal, sendo mais fácil dele conseguir estando sozinho. Vemos o líder dos soldados chegando à sua base. Seu nome é Snido, ele era o coronel daquele lugar. Sua aeronave de batalha estava pronta para decolar e ele agradece o gerente de operações, lhe concedendo uma licença prolongada e atira nele por ter vazado informações para Wise. Os dois soldados desajeitados que levaram a surra de Yor informam que alguém engoliu o microfilme, deixando o coronel pasmo sem acreditar. No escritório de Render, ela informa aos seus agentes que o contato de Frigg cessou, suspeitando que Snyder estava tramando algo. Os agentes acham que há uma forte possibilidade dele já estar com o microfilme. Ela fala que se a República do Albo conseguir um microfilme, poderia significar guerra entre Oriente e Ocidente. Mas por sorte, Twilight estava em Frigg, mandando eles o encontrarem e apreenderem o microfilme. Nightfall rapidamente diz que iria e corre da sala para se encontrar com Twilight, mesmo Render tendo recusado. E voltamos a Twilight, que estava procurando pelo licor. Ele tenta em bares e começa a invadir galpões, mansões de ricos e destilarias criminosas. Mas sem encontrar o licor em lugar algum, ele recorre ao Frank, que estava se divertindo com a bela moça até que é interrompido. Ele se recusa a atender o telefone, pois tinha um mau pressentimento, porém atende. E Twilight pergunta se ele conseguiria o licor de cereja de McNally pela manhã. Frank responde que talvez Twilight desliga, sem escutar o que ele tinha a dizer. No hotel, vemos Anne empolgada com o quarto, se divertindo muito, brincando de espiã com Yor. Mais tarde, Lloyd chegou ao hotel, dizendo que precisaria sair de novo para buscar o licor na cidade vizinha. Anne, que estava dormindo, desperta, chamando de mentiroso, pois ele disse que voltaria logo e já estava saindo novamente. Ela lê sua mente e entende que sem o licor para vencer a competição pela Stella Star, a missão Strix estaria em perigo e sua família fingida acabaria. Assim ela decide o ajudar, porém ele recusa, dizendo que estaria de volta pela manhã, mandando ela dormir. Anya fica triste e vai para o seu quarto, acreditando que estava apenas atrapalhando. Em seu quarto, Bond prevê onde encontraria o licor. Assim Anya também consegue ver o local, e prestes a contar a eles, ela para com medo que descubram que ela é uma telepata e o Bond conseguia ver o futuro. Yor sugere que devem ir juntos, afinal aquela era uma viagem em família, contando que seu irmão sempre ficava feliz em dias especiais como aniversários e passeios. E o jeito que ele ficava em passar o dia inteiro com ela era igual a Anya, que durante toda a viagem estava muito empolgada com o passeio. Lloyd se lembra de quando fez algo especial pela Anya, que
disse estar muito feliz desde que saiu do orfanato graças a ele. Yor diz que Anne estava muito ansiosa com a viagem e entende como ela se sentia, dizendo que ela só queria passar mais tempo com ele. E inclui que estar longe da família era solitário, então onde ele for a família deveria ir junto, e ele acaba concordando. Alguém bate a porta, Lloyd percebe ser Nightfall. Ele sai e pergunta por que ela estava ali. Durante a conversa ele pede que ela fale normal, pois estavam apenas os dois, mas por ser obcecada por ele, ela entende isso de outra forma. Yor nota algo estranho no até o quarto de Anne, percebendo que ela havia desaparecido. Nightfall estava informando a situação para Twilight. Caso a República do Albo consiga o microfilme, aquilo desencadearia uma guerra, e o regimento de reconhecimento estava atrás dele, com o Coronel Snido provavelmente no comando. Yor os interrompe, dizendo que Anna fugiu pela janela, deixando um bilhete que nem Lloyd consegue decifrar. Mas eu consegui, toma aí a tradução. Vemos Anne correndo pela cidade, enquanto soldados do exército estão atrás dela, assim como Lloyd e Yor. Uma dupla de soldados tem um retrato falado dela, porém eles não confiam muito na descrição. Anne acaba passando atrás deles com o licor, porém eles não acreditam que seja a mesma pessoa do retrato. Os dois soldados do trem a cercam no beco. Bond tenta atacá-los, mas eles conseguem fugir com Anne. Na base, vemos Snyder se preparando para partir assim que chegarem com o microfilme e ordena manter o tipo F a bordo, pois a guerra estava prestes a começar. Lloyd e Yor encontram Bond, que tenta contar o que aconteceu, mas logicamente ele não consegue. Ele retira um brasão que estava preso aos dentes do cachorro, não entendendo como Anne conseguiu se meter com o exército. Nightfall aparece pedindo que ele ponha a missão Strix em espera, então ele aproveita para pedir sua ajuda. Anne reconhece Snido como o cara que roubou sua sobremesa. Ele rebate dizendo que ela comeu seu chocolate primeiro e pergunta se ela foi ao banheiro, dando ênfase se ela fez o número 2. Ela escuta seus pensamentos e entende que assim que recuperarem o microfilme eles dariam um fim nela. Percebendo que se meteu em uma grande enrascada, decidindo segurar o máximo que conseguir. Então o coronel deixa ela sob os cuidados dos dois trapalhões, e bem na hora ela sente vontade, mas disfarça. Então eles decolam com a aeronave. Vemos Lloyd em um aeroporto escutando a frequência de rádio, até que escuta a voz de Anna, descobrindo que ela engoliu o microfilme. Ele informa a Yor que ela estava com o exército e pede para ela se afastar do avião, pois voltaria em breve. Ela pensa se os caras que levaram a surra no trem eram do exército, mas não poderia contar para ele, decidindo entrar escondida em um compartimento do avião. Enquanto isso, no escritório de Handler, estava tudo uma bagunça, com ela depositando toda a sua esperança em Twilight. Dentro do avião, vemos Anna se contorcendo de tanto segurar, disfarçando que era apenas uma dança que ela fazia na escola. Mas a coisa não tá nada boa, olha como é que ela tá. Nightfall chega à base inimiga disfarçado e deixa dois soldados desacordados. Ela entra em contato com Twilight, passando as coordenadas do avião de guerra. Ele faz um elogio a ela, que fica doidinha. Anna não aguenta mais segurar, mas ela continua se esforçando tanto que chega a delirar, sonhando com o deus do cocô. Ele diz que ela lutou bem, fazendo o seu melhor pela paz mundial, mas que já podia soltar. E manda ela relaxar e fazer o seu cocô, partindo em uma viagem muito doida, sob campos e mares com peixes feitos de papel higiênico, até que chegam a grande privada. Voltamos ao mundo real, onde os soldados acham que ela finalmente faria, porém Anna continua se recusando. Snyder diz para eles cortarem a barriga da menina. O soldado se mostra relutante, então o coronel ordena que façam. Ele volta ao quarto perguntando o que o outro soldado estava fazendo. Ele diz que era uma mandiga para fazer ela cagar. O soldado conta qual foi a ordem do coronel, tentando jogar a responsabilidade pro seu colega, que também não quer fazer aquilo, decidindo resolver isso num Jokenpô. Anne escuta os pensamentos deles e fica desesperada para sair dali. Enquanto isso, Lloyd se aproxima, pedindo para fazer um pouso de emergência. O coronel não se importa e inicia um ataque contra ele. Nosso espião consegue desviar, deixando Snyder irritado, ordenando que use os mísseis teleguiados. Lloyd desvia do míssil, mas é surpreendido pela mudança de trajeto, e ele consegue desviar mais uma vez. Um segundo disparo é feito e mais uma vez ele consegue desviar, porém um dos motores é atingido. E sem escolha, ele vai com tudo contra a aeronave em um pouso forçado, abrindo um buraco no casco. Graças à colisão, Anne consegue se livrar dos soldados que estavam prestes a cortar sua barriga. Lloyd consegue se infiltrar, enquanto Yor permanece do lado de fora, decidido a encontrar uma entrada. Um dos soldados informa que é uma mulher do lado de fora da aeronave. Snyder não acredita, mas ao vê-la do lado de fora, ele ordena que a matem. Nossa Mulher Maravilha dos animes corre contra os disparos, conseguindo uma cobertura. Um soldado aparece tentando jogar uma granada, mas ela consegue impedi-lo, causando uma grande explosão, assim conseguindo entrar no avião. E graças àquela explosão, o dano afeta o sistema de combustível, espalhando fogo até a sala das máquinas, causando um problema tão grande que ele decide mandar o tipo F cuidar dela, dizendo que a guerra começou. Enquanto isso, Anne está fugindo dos soldados ao maior estilo Scooby-Doo e finalmente acha um banheiro. Lloyd aproveita a confusão e consegue capturar um oficial, tomando seu lugar. Yor se depara com mais soldados que disparam contra ela, que consegue desviar pelas paredes igual o Sonic, que faz um strike com o extintor. Ela consegue duas facas, decidida a acabar com quem sequestrou Anne, que mais uma vez é capturada pelos dois soldados trapalhões. Yor chega a uma sala enorme em chamas, sendo recebida por disparos, e do fogo surge um soldado enorme com um F em seu capacete. Ela desvia de mais disparos e consegue derrubá-lo, pondo uma faca apontada contra ele, pedindo que se acalme. O soldado força sua testa contra a faca, conseguindo quebrá-lo, obrigando Yor a se afastar. Ele demonstra ser um humano modificado, ao maior estilo soldado infernal. Yor não vê outra alternativa a não ser de acabar com ele. Twilight continua procurando por Anna, que estava na sala do Coronel Snido, que
que ainda tem suas dúvidas se o microfilme estava no esgoto da aeronave ou ainda no estômago de Anya, decidindo mantê-la no quarto abaixo da cabine, e aproveita para assustar a menina, dizendo que tinha uma faca nova de luz que gostaria de usar. Twilight se depara com os soldados que levaram Anya e acaba com os dois. Ele chega à sala do coronel que o recebe. Anya escuta seus pensamentos e tenta se soltar. Snido suspeita do oficial e ordena que ele saia. Anya bate em um cano, fazendo Twilight perceber a entrada naquela direção. Ele deixa cair um botão, disfarçando que o pegaria, mas é atacado por Snyder, que percebeu seu cheiro diferente, o deixando sem saída. York continua enfrentando o Cyborg, fugindo de seus disparos, até que encontra o machado. Ela avança em direção ao soldado, conseguindo segurar sua arma e fazendo ele abrir um buraco embaixo deles. Ele cai e ela desce em seguida com um golpe giratório, causando dano, mas que ainda não foi o suficiente, se perguntando o que ela deve fazer. Twilight estava sozinho, trocando disparos contra os soldados, mas nada tinha uma carta na manga. Anya escuta seus pensamentos e se esforça ao máximo para tentar se livrar das cordas. Mas era tarde demais, Snyder arremessa o gás venenoso e no último momento Anya se solta, batendo em um painel que abre as janelas, fazendo o gás sair da cabine, deixando o coronel sem acreditar naquela sorte. Twilight aproveita a névoa para se disfarçar de Sneedle, conseguindo imitar sua voz e comportamento, deixando o soldado sem saber quem era o verdadeiro. O coronel começa uma luta de facas contra Twilight, que estava desarmado. Ele consegue se esquivar e revida aplicando mata-leão em Sneedle. Os soldados se perguntam se aquele era o verdadeiro coronel. Ele se vira perguntando se eles acharam mesmo que seu líder perderia para o impostor e ordena que alterem sua rota para a República do Algo, dizendo que devem abandonar o avião pois estava acabado e cumpririam sua missão por terra. Os soldados se retiram, levando o corpo do verdadeiro coronel. York continua enfrentando o soldado tipo F, que diz ser inútil esperar que suas balas acabem. Sem saída, ela pensa em algo, lhe dando o último aviso para se render. O Cyborg manda que ela e todos vão para o inferno. Ela avança contra os disparos, correndo ao redor dele enquanto desfere vários ataques em pontos diferentes. Uma batalha intensa que acaba com a faca de York se quebrando. O soldado repete que era inútil, mas percebe algo estranho. Vemos que ela usou o batom que Lloyd lhe deu de presente para marcar ao redor do soldado, que não entende o que estava acontecendo. Ela fala que metade daquele batom continha óleo, então ela queima o batom e acende o rastro que vai até o soldado, causando uma grande explosão. Anya é resgatada, deixando o licor de cereja cair. Twilight fica sem entender como ela conseguiu aquilo e rapidamente ela pergunta se não era aquilo que ele estava procurando, fazendo ele entender o motivo dela ter fugido do hotel. Anya lê a mente de Twilight, que percebe algo que a deixa satisfeita. Uma explosão acontece e Anya e Twilight saem daquele lugar, se deparando com York. Ele pergunta como ela chegou até ali, que responde ter pulado do avião no calor do momento, deixando ele sem entender. Ela dá uma desculpa muito esfarrapada de que prometeram ficar juntos e entram em uma conversa muito nada a ver. Anya interrompe, gritando que comeu o chocolate dos ladrões de chocolate, por isso eles estavam atrás dela, assim interrompendo a conversa dos dois antes que seus disfarces sejam descobertos. Então Twilight entende que o microfilme estava dentro do doce, por isso os militares estavam atrás dela. Ele disfarça comentando ter ouvido falar que chocolate mantém o corpo aquecido, por isso seu roubo era comum em regiões frias. E eu não sei se a Yor realmente acreditou naquilo ou se ela só estava se fazendo de boba mesmo, mas ela inclui que o mundo estava cheio de pessoas horríveis. Lloyd briga com Anya por ter comido chocolate, mas agradece que ela esteja bem. E Yor faz o mesmo, incluindo que ela não devia mexer nas coisas de outras pessoas sem permissão. Várias explosões se espalham pela aeronave que estava caindo em direção à cidade. Lloyd decide desviar o avião do caminho, e Yor pergunta se ele sabia pilotar, então ele dá outra desculpa muito esfarrapada de que voava como trabalho de meio período quando era estudante. E só Yor para acreditar nisso, porque Anya não engoliu essa. Os motores do avião estavam mortos, porém o leme ainda funcionava. Eles estavam caindo, mas Lloyd se esforça ao máximo para mudar a direção da aeronave. Ferragens cai sobre ele e Yor vai ajudá-lo junto a Anya. Com muito esforço, eles conseguem desviar de um prédio e vão em direção ao mar. Longe dali estava Nightfall testemunhando o acontecido. A família Forger consegue se salvar e evitar o pior com ferimentos mínimos, sendo presenteados com a linda visão, e Anya espirra o microfilme que estava preso em seu dente. Yor pergunta o que era aquilo e Lloyd responde que era sua volta para casa. No dia seguinte, no escritório de Yuri, ele escuta pelo rádio que a queda do avião foi uma falha no treinamento militar. Um oficial chega com mais papelada para eles limparem a bagunça do acontecido, pois foi visto como um erro militar. Yuri acha que aquilo foi obra da Wise, mas desconfia de uma pessoa em específico, Twilight. Handler se mostra aliviada com o acontecimento, dizendo que o serviço de segurança apagou o incêndio, e não encontraram sequer um rastro de Twilight, que por sua vez fala que os Forgers apenas estavam passeando em família, e entrega um vinho a ela, com o microfilme escondido no rótulo. Satisfeita, Handler informa que houve uma atualização na Operação Strix, com a decisão de que ele continuaria no caso, já que Doppler foi pego traindo a esposa. Então seu sogro político desertou, fazendo uma conversa sobre sua substituição desaparecer. Mais tarde, vemos a família em uma praça. Lloyd aparece, dizendo que seu paciente não tinha nada grave, então estava tudo bem. Ele parece estar se apegando àquela família falsa. Anya escuta seus pensamentos sobre a Operação Strix, que continuaria, mas ele pensa que não deveria baixar sua guarda, devendo focar nas Star. A menina se empolga em saber que a família Forger não estava acabando. Ele se aproxima, dizendo que ela receberia um curso intensivo de meremere e todos voltam para casa, com o maior clima de fim de filme, mas não acabou. Vemos Anya confiante na aula de culinária. Beck chega dizendo que faria bolo de laranja, perguntando o que ela faria. Anya responde que faria
farinha meremere e o segundo filho, que eu esqueci o nome dele, fala que aquilo era comida de bárbaros. Anya controla sua raiva e diz que se ficar gostoso gostaria que ele provasse, deixando ele envergonhado. Ele perde a compostura e insulta a menina, deixando ela chateada, fazendo ele ficar ainda mais envergonhado e resolvendo sair dali, e uma explosão acontece. Anya chega em casa chateada, Lodge acredita que ela deve ter perdido. Ela explica que a cozinha pegou fogo e tiveram que adiar a aula, e o juiz seria substituído pelo vice-diretor, falando que sem juiz era o mesmo que sem meremere. Lodge se lembra que o vice-diretor gosta de pudim de frutas da região sul, decidindo fazer mais uma viagem em família, deixando todos empolgados. E Bond prevê um futuro feliz da família Ford, finalizando o filme. Calma que tem uma cena extra. Vemos Frank aguardando por Twilight no ponto de encontro com o licor de cereja que ele havia pedido, sendo que Twilight já estava em casa com sua família, agora sim encerrando o filme de Spy vs Family, Code White. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir a esse anime, e comente o que você achou. Eu agradeço de verdade sua companhia, até a próxima!